A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu hoje quero falar consigo de uma história para avivar a sua fé, para mostrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim diz a sua palavra. Eu creio e há muita gente que crê também. Então, vou contar a história de Sidraque, Misaque e Abednego. Isto aconteceu, está descrito no livro de Daniel, capítulo 3, todo o capítulo 3 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor da Babilônia, naquela altura, mandou construir uma estátua de ouro grandíssima para que sempre que tocasse algum instrumento musical, sempre que houvesse um som produzido por um instrumento musical, todos os habitantes daquela terra ajoelhassem e prestassem culto àquela estátua de ouro mandada construir pelo rei Nabucodonosor. O que acontece é que naquela altura haviam 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abednego, que não se ajoelhavam de forma alguma sobre aquela estátua. Oh, glória a Deus! Não se ajoelhavam de forma alguma sobre aquela estátua, porque eles acreditavam que havia somente um Deus que merecia toda a adoração, toda a prostração e todo o louvor, que é o Deus vivo. Assim sendo, os habitantes daquela terra, os caldeus, foram contar ao rei Nabucodonosor. E aqui entra a inveja, que é causadora de muitos problemas. Foram contar que aqueles 3 jovens não se ajoelhavam de forma alguma perante a estátua que o rei havia mandado construir e já havia dito que se não se ajoelhassem seriam mortos. Assim sendo, o rei mandou chamar os 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abednego, para perguntar-lhes pessoalmente se eles não se ajoelhavam mesmo e se não, por quê? E eles responderam que que o seu louvor, a sua prostração, a sua adoração é só para com um único Deus, o Deus vivo, o Deus santo, o Deus eterno. E ele disse, então ajoelhem-se agora que eu vos perdoo. E ainda assim eles disseram, não, a nossa adoração é só para o Deus vivo. E o rei disse, a partir deste momento, então eu vou mandar matar-vos. E como? Vou mandar julgar-vos na caldeira quente, a ferver, e ainda assim mandou aquecer 7 vezes mais a caldeira para que os jovens, aqueles 3 jovens, morressem. Mandou aquecer 7 vezes mais. Tanta era a raiva daqueles 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abednego, não se ajoelharem perante a sua estátua. Mandou julgar, mandou que os oficiais mais fortes, mais destemidos, mais corajosos do seu exército agarrassem aqueles 3 jovens, os amarrassem e jogassem para dentro da caldeira. Olha como Deus é grande e é poderoso. O que acontece é que era tão quente que ao jogarem os jovens lá para dentro, os 3, a caldeira espirrou, vamos dizer assim, e para cima dos oficiais e matou todos aqueles oficiais que levavam os 3 jovens. E já lá dentro da caldeira, pasme-se, não haviam 3. A Bíblia relata que o rei